Caminhamos sobre a Terra sem perceber que, a cada segundo, um universo inteiro se move sob nossos pés. Um mundo onde o silêncio não é a ausência de som, mas a mais pura forma de presença. Enquanto a vida parece calma aos nossos olhos, existe um equilíbrio sutil, mantido por criaturas extraordinárias. O que esses pequenos guardiões têm a nos ensinar sobre a grandeza da própria existência? Há uma beleza profunda naquilo que a pressa do dia a dia nos impede de ver. Todos os dias, o sol nasce e ilumina um palco monumental. No entanto, a maior parte das histórias transformadoras da Terra não acontece no topo das montanhas ou nas vastidões dos oceanos. Elas acontecem no nível do solo, entre as folhas secas, sob a terra úmida, no tecido invisível do microcosmo. Muitas vezes, olhamos para a natureza procurando pelo grande, pelo majestoso, pela imponência dos grandes predadores. Mas a verdadeira estrutura do nosso planeta é sustentada por criaturas tão pequenas que caberiam na ponta do seu dedo. Se você gosta de descobrir o lado da natureza que quase ninguém conhece, inscreva-se no canal. Novas histórias da vida selvagem estão esperando por você. Neste momento, enquanto você respira fundo e escuta esta voz, bilhões de pequenos seres estão em pleno movimento. Eles não agem por impulso cego ou caos. Cada passo, cada vibração de antena, cada escolha faz parte de uma dança ancestral perfeita. Um equilíbrio milenar, onde nada é desperdiçado e cada existência carrega um propósito fundamental. Quando observamos esse mundo sem a urgência dos nossos julgamentos humanos, percebemos que o que antes chamávamos de luta ou perigo é, na verdade, a própria vida buscando harmonia. É a força da criação se manifestando na sua forma mais pura, concentrada e fascinante. Acompanhe-me nesta jornada contemplativa. Desligue-se das distrações ao seu redor. Desacelere sua mente e abra seus sentidos para descobrir o extraordinário no invisível. Para compreender a essência dessas criaturas, precisamos primeiro entender o templo em que vivem. O solo de uma floresta não é apenas terra e pedra, é uma catedral viva. Cada centímetro cúbico de serrapilheira abriga mais conexões e interações do que podemos conceber. Neste ambiente, o tempo corre em uma frequência diferente. Uma gota de chuva caindo de uma folha é um evento colossal. A brisa suave que balança os galhos sopra como um vento épico sobre o reino dos musgos. É um ecossistema construído em camadas, onde a luz do sol é um presente raro e valioso que cruza a escuridão do dossel. Aqui, o silêncio é denso e acolhedor. Mas não se engane, a ausência de ruídos audíveis aos ouvidos humanos não significa quietude. O solo vibra. Há uma rede complexa de comunicação acontecendo através de sinais químicos, impulsos elétricos e ondas de choque milimétricas que viajam pelas raízes das plantas e pelos fios invisíveis dos micélios dos fungos. É neste santuário que os pequenos guardiões operam. Eles são os arquitetos do solo, os jardineiros da terra, os recicladores da vida. Sem eles, as florestas sufocariam em seu próprio peso. As flores não desabrochariam. O ciclo do carbono se interromperia. O que à primeira vista pode parecer um ambiente hostil é, na verdade, um exemplo supremo de cooperação e integração divina. Quando nos permitimos observar a delicadeza de uma teia de aranha trançada entre dois ramos de musgo,
ou a precisão com que uma gota de água repousa sobre a casca de um besouro, entendemos que a perfeição da arquitetura natural não exige grandes dimensões. A imponência reside nos detalhes. Aproxime seu olhar. Observe as formas que a evolução esculpiu ao longo de centenas de milhões de anos. Veja a figura monumental do louva-a-Deus. Postura ereta, braços recolhidos como se estivesse em permanente estado de oração ou reflexão profunda. Seus olhos compostos, capazes de enxergar em 3 dimensões com uma precisão cirúrgica, captam cada sutil variação de luz. Ele não move um único músculo desnecessariamente. Ele é o mestre da paciência, a personificação da presença absoluta no momento presente. Mais adiante, o besouro rinoceronte atravessa a casca de uma árvore antiga. Sua carapaça reflete a luz como uma armadura sagrada. Em relação ao seu peso, ele é um dos seres mais fortes de toda a Terra. No entanto, ele não usa sua força para destruir de forma desordenada. Sua existência é dedicada a abrir caminhos na madeira caída, permitindo que a vida renasça da decomposição. E no ar, sobre a lâmina d'água de um riacho sereno, flutua a libélula. Um prodígio de engenharia aérea que existe desde antes dos dinossauros caminharem pelo planeta. Suas asas transparentes, com padrões geométricos impecáveis, capturam as cores do arco-íris enquanto ela paira imóvel no ar, desafiando a gravidade com uma graciosidade quase poética. Essas criaturas muitas vezes despertam o receio do ser humano simplesmente porque são diferentes de nós. Suas formas parecem alienígenas, suas lógicas nos desafiam. Mas quando substituímos o medo pela admiração, começamos a enxergar a arte impressa em cada exoesqueleto, a função de cada espinho, a inteligência oculta em cada antena. Eles são obras de arte vivas, desenhadas com a mesma precisão que moldou as estrelas no firmamento. O verdadeiro mistério do microcosmo não reside apenas na forma dessas criaturas, mas no modo como elas vivem e se organizam. Observe uma colônia de formigas. Individualmente, uma única formiga possui um cérebro minúsculo, mas juntas operam como uma única mente coletiva, um organismo de inteligência vasta e fluida. Elas constroem cidades subterrâneas com sistemas de ventilação natural, cultivam seus próprios alimentos e mantêm uma ordem social impecável sem a necessidade de uma voz central que ordene. Não há ego no mundo dos pequenos. Uma formiga não busca o reconhecimento pessoal ou o acúmulo individual. Cada gota de seiva transportada, cada grão de terra movido, é oferecido em prol do bem comum.
É a abdicação do eu em favor do nós, na sua forma mais pura e instintiva. Considere também a abelha que visita uma flor ao meio-dia. Ela não retira o néctar como uma invasora. Ao se alimentar, ela carrega consigo o pólen que dará origem aos frutos do amanhã. É uma troca sagrada, uma simbiose onde a sobrevivência de um garante a continuidade do outro. Não há ganância, apenas fluxo. Até mesmo os encontros entre diferentes espécies, aqueles que os olhos apressados rotulam como conflitos ou guerras, são momentos de ajuste e renovação do ecossistema. É o controle natural, a seleção que fortalece as espécies e garante que a vida permaneça forte, saudável e vibrante ao longo das gerações. Há uma sabedoria silenciosa nesse comportamento, uma lição profunda sobre o nosso próprio papel no tecido do mundo. O que aconteceria se a humanidade agisse com a mesma consciência de interconexão que essas pequenas criaturas demonstram diariamente? Existem momentos no microcosmo que parecem suspender as leis do tempo. Momentos de transição e renovação que guardam um simbolismo espiritual quase palpável. Acompanhe o nascimento de uma nova forma. Após longos períodos, às vezes anos, vivendo na escuridão da terra, a larva da cigarra emerge para a superfície. Ela escala o tronco de uma árvore e para. Em um processo silencioso e doloroso, sua antiga carapaça se rompe ao meio. Lentamente, um ser inteiramente novo, delicado e translúcido, emerge das sombras para a luz. É o processo da ecdise, o abandono da forma antiga que já não serve mais. Durante horas, a criatura permanece vulnerável, aguardando que o ar e a luz fortaleçam suas novas asas. Ela aceita o risco da vulnerabilidade porque sabe, pelo instinto primordial, que só assim poderá alçar voo. E o que dizer da metamorfose da borboleta? Dentro da quietude escura do casulo, a lagarta não apenas cresce, ela se desfaz completamente, dissolvendo sua antiga identidade para se reconstruir como algo inteiramente novo e alado. É a maior lição de transformação que a natureza nos oferece. A morte do antigo eu para o nascimento da plenitude. À noite, a floresta revela outro espetáculo de pura magia. Os vagalumes acendem suas luzes na escuridão. Uma luminescência fria, perfeita,
gerada por reações químicas profundas em seus próprios corpos. Eles transformam a noite escura em um céu estrelado ao nível do solo, emitindo sinais de afeto e presença. Esses instantes nos mostram que a vida está em constante metamorfose, que a dor da transformação é muitas vezes o prelúdio para a liberdade de voar, e que, mesmo nas noites mais escuras, trazemos dentro de nós a capacidade de gerar nossa própria luz. Ao olharmos para esse reino fascinante, somos convidados a calibrar novamente a nossa percepção sobre o mundo e sobre nós mesmos. Frequentemente nos sentimos sós, desconectados ou pequenos diante da imensidão dos nossos problemas. Mas quando olhamos para a vida perfeita e articulada desses minúsculos seres, percebemos que ninguém está verdadeiramente isolado. Fazemos parte de um organismo vivo, pulsante e infinitamente inteligente chamado Terra. Os insetos não questionam seu valor. Eles simplesmente cumprem seu papel com maestria e devoção à vida. Eles não acumulam além do necessário, não temem a impermanência e não tentam ser mais do que foram criados para ser. Eles são a pura expressão do momento presente. Talvez a maior lição que a natureza oculta nos oferece seja a da humildade. A lembrança de que a grandeza não é medida pelo tamanho, pelo barulho que fazemos ou pelo espaço que ocupamos, mas sim pelo impacto harmonioso que deixamos ao nosso redor. Da próxima vez que você caminhar por um jardim, uma praça ou uma trilha na floresta, diminua o ritmo. Olhe para baixo com respeito e reverência. Lembre-se de que sob seus passos existe uma ordem sagrada, um mistério antigo sendo tecido no silêncio. E que você, assim como cada pequeno habitante deste planeta, é uma peça insubstituível na grande tapeçaria da criação. Se este momento de reflexão trouxe paz à sua mente e uma nova perspectiva ao seu olhar, convido você a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuarmos juntos nesta jornada de descoberta e desaceleração. Deixe nos comentários qual lição da natureza mais ressoou no seu coração hoje. O que o silêncio dos pequenos guardiões ensinou a você? Que a paz e o equilíbrio da natureza acompanhem os seus passos. Até o nosso próximo encontro.